Olá, preciosos irmãos, amigos, nossos ouvintes. Estamos aí para mais um programa Semente de Vida. Estamos aqui relatando a vocês alguns pontos aqui sobresalientes da vida do nosso profeta e com esses testemunhos maravilhosos de pessoas que estiveram ali com ele. Dessa feita eu quero relatar para vocês aqui uma mocinha que desde 10 anos de idade, praticamente criada dentro da casa do profeta dessa era, e ela nos relata aqui também algumas coisas que eu achei assim muito importante, né, que eu desejei transmitir para vocês, para que vocês possam aí se inteirar ainda melhor, né? Quem foi William Marion Branham. Nós vamos fazer a leitura de uma escritura que está em São João, no capítulo 13. Eu estou fazendo uso aqui da Bíblia King James. E São João, no capítulo 13, no versículo 34, diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que desta maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O mensageiro desta era nos diz que sem amor, nós não temos nada. Você pode ser religioso até a medula, mas se você não tiver amor, então de nada adiantou. E nós temos aí o testemunho de toda esta Bíblia Sagrada, todos esses homens de Deus que estiveram sempre nos exortando a observarmos os mandamentos do Senhor. Aqui na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, nós encontramos o mensageiro terminando a mensagem e dizendo assim: não se esqueçam dos mandamentos de Deus para vocês, filhinhos. Amem uns aos outros. Amem a todos, certo ou errado, pecador ou santo. Ame-os de qualquer maneira. Se você não ama, então ore a Deus para lhe ajudar, porque Deus amou o pecador. E se a natureza de Deus está em você, você ama o homem, ainda que ele esteja em erro. Você o ama de qualquer maneira. Então, está aí o que o nosso profeta nos trouxe da parte do Senhor nesta hora final, inclusive a virtude, né, que se refere a essa era em que nós estamos vivendo é o amor fraternal. O amor fraternal. E nós sabemos que este amor é um verdadeiro paradoxo para a hora em que nós estamos vivendo, porque a Bíblia também nos diz que nesses dias finais o amor de muitos se esfriaria. E o mensageiro desta era nos diz que só haveria o verdadeiro amor no meio dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. E eu tenho aqui também uma citação dele, que está dentro da mensagem Aquele Dia no Calvário, uma mensagem também muito sobressalente. Ele nos lembra que Jesus nunca viveu para si mesmo.
a sua vida foi dedicada a outros. Isso é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isto é bom. Mas se você vive sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Isso está na mensagem aquele dia no Calvário e é uma das citações sobressalientes do mensageiro desta era que Deus tem nos enviado nesses dias finais. E nós estamos atentos, porque nós sabemos que esta mensagem que Deus enviou através dele é a mensagem que está percursando a sua segunda vinda. Quando nós falamos de segunda vinda, nós não estamos falando daquela que todo olho verá. Nós estamos falando daquela vinda secreta. Cristo vindo secretamente para raptar a sua noiva e levá-la à glória com ele qualquer dia desses. E o mundo nem mesmo vai ficar sabendo. Só vão ficar sabendo quando a tribulação começar aqui por sobre a face dessa terra. E aí então eles vão até citar essas escrituras, mas não era mistério que Elias viesse primeiro e restaurasse todas as coisas? E com toda certeza eles ouvirão uma voz que lhes dirá: Elias já veio e vocês não o reconheceram. Não fizeram caso algum de sua mensagem. E é sempre assim, e isso nada mais é do que o cumprimento das Escrituras. Mas eu quero aqui relatar para vocês agora, nesse momento, essa experiência que essa mocinha, desde a sua tenridade, teve com o mensageiro desta hora, desta era. Depois nós vamos colocar aí a foto dela, vai aparecer aqui do lado, né? E ela já deve estar aqui do lado, com toda certeza. E vocês vão ver quem foi Beth Collins. E ela conta assim: olha, o meu pai era o pastor de uma igreja metodista, lá de Charlestown, Indiana. E eu conheci Rebeca, filha do irmão Branham. Eu tinha 10 anos naquela época e ela e eu éramos da mesma idade. Logo, nós nos tornamos as melhores amigas e quase todo fim de semana ou ela ia à minha casa ou eu ia à casa dela. Então, eu fiz questão de trazer esse testemunho para vocês, porque aqui nós estamos falando de uma criança na sua tenra idade, com 10 anos de idade, né? E ela vem nos relatar aqui coisas que verdadeiramente serão de grande ajuda para nós, principalmente para as nossas irmãs, né? Um testemunho maravilhoso de uma pessoa temente e que estava ali acatando, né, os ensinamentos que Deus estava transmitindo através do seu profeta. Ela diz assim: tanto o irmão Branham quanto a irmã Meda, eles me tratavam como um dos seus próprios filhos. Eles compravam um presentinho para mim e me davam a mesma correção bondosa e amorosa que davam aos seus próprios filhos. Por exemplo,
Houve um domingo, depois do culto, que Rebeca e eu estávamos andando pela Rua 4, lá em Louisville, Kentucky, com o irmão Brana e a irmã Meda. Estávamos indo a um restaurante Blue Bar para o almoço e eu estava usando sapatos de salto alto. Olha que coisa! E ela faz questão de nos relatar isso e eu penso que isso não é à toa. Às vezes, para algumas das nossas irmãs que acham que não tem problema, não tem importância, a altura do salto, né? Então, me acompanhe aqui. Vamos ver o que é que acontece aqui. Ela está relatando esse fato, que ela estava usando esses sapatos altos, vermelhos, né? Que mediam cerca de 7 centímetros ou mais. O irmão Brana parou em frente à vitrine de uma loja de calçados e apontou para um dos pares de sapato com um salto bem mais baixo e disse: Beth, este é o tamanho do salto que eu gosto. E eu não gosto de saltos altos, porque uma mulher não consegue caminhar direito com eles. E eles causam danos ao seu corpo. Claro, naquele mesmo instante, eu fiquei com vergonha dos meus sapatos. E eu fui para casa e joguei fora cada salto alto que eu tinha e não os usei mais. Então eu penso que isso é a melhor coisa a se fazer, você, minha irmã, que está aí me ouvindo nesta hora, né? Depois que o profeta viu e disse a essa mocinha, olha aquele salto ali, ó, muito mais baixo do que o que ela estava ali usando, né? E ela entendeu a mensagem, se sentiu envergonhada, chegou em casa e se desfez de todos esses sapatos com salto altos e não os usou mais. E ela diz assim, agradeço ao Senhor por me mostrar a verdade. Eu penso que isso é um espírito humilde, isso é um espírito submisso, né? É um espírito que reconhece que um profeta falou, você não tem o que discutir com ele. E às vezes nós queremos, né, através das nossas ações, nos impormos. E eu penso que não é por aí. Não é? O que nós devemos fazer é reconhecer todas as vezes que estamos errados e retrocedermos e acertarmos tudo da maneira que deve ser, da maneira correta, colocarmos as coisas no seu devido lugar. E ela continua relatando aqui alguns fatos que eu vou continuar relatando a vocês, esses fatos. Eu frequentei o Tabernáculo Brana desde que eu tinha 10 anos. Eu tenho visto muitas curas. Lembro-me perfeitamente que havia uma menina que não podia andar, que veio à igreja e parecia que as articulações dos dedos dela estavam contraídas para trás. O irmão Brana orou por ela e imediatamente ela se levantou e andou. Então nós vimos aí cegos enxergando, nós vimos aí paralíticos andando, nós vimos aí mortos sendo ressuscitados, enfim, nós vimos aí um ministério de Jesus Cristo novamente, aqui por sobre a face da terra, através do 7º anjo de Apocalipse 10:7. E eu, ainda há pouco, acabei de vos relatar aquela experiência do irmão Way, que foi ressuscitado, e que ela foi uma dessas testemunhas que estava ali próxima, viu também este fato ocorrido. Então nós vamos aqui ganhando tempo, eu vou colocar aqui
que ela diz assim que pouco depois isso aconteceu na vida dela. Aconteceu na vida dela e ela nos relata aqui algo também que é muito sobressalente. Sabe, aqui não se trata nem mais de vil, né? É algo que foi efetuado na sua própria vida, né? E se não tivesse a intervenção do Senhor naquela hora, ela provavelmente não teria sobrevivido para estar nos contando essas coisas maravilhosas que ela está nos contando aqui, através desse testemunho que ela está dando, né? Pouco depois do meu aniversário de 14 anos, a minha família passou uma tarde na casa do irmão Brana. Eu estava sofrendo com muita dor no meu lado e tinha tomado um analgésico, mas ainda assim a dor não havia passado. Quando chegou a hora do culto, mamãe, a irmã Meda foram juntas em nosso carro com as crianças, enquanto o irmão Brana, papai, Rebeca e eu fomos na perua. Eu não disse nada, mas quando chegamos ao tabernáculo, estava doendo tanto que eu mal podia suportar. Finalmente, eu fui ao banheiro feminino, aonde havia um banco comprido, e me encolhi naquele banco e não pude me mover mais. Rebeca disse: espere aí, eu vou pedir ao papai para orar por você. Então ela correu e contou a um diácono, que por sua vez contou ao irmão Brana, que já estava na plataforma, mas ele veio e orou por mim. Imediatamente eu fiquei bem e a dor me deixou. Esperei um pouco e depois fui sentar no santuário. O irmão Brana estava pregando e ele parou para mencionar o fato de que o Senhor tinha me libertado. E ele disse ao meu pai e aos diáconos que eu tinha tido um ataque agudo de apendicite. Você sabe que um apendicite, quando estoura, não tem recurso. Provavelmente essa pessoa morre se não houver uma intervenção direta de Deus. Foi quando ele pregou A Fé é o Sexto Sentido em 1959. Nunca mais tive outro problema como aquele desde aquele dia até hoje. Eu estava lá. Agora ela vem nos relatar um fato que ocorreu ao término da exposição das 7 eras da igreja. Então isso aqui é muito importante, porque nós temos aqui um testemunho de uma pessoa que estava lá, né? E agora ela vai nos relatar o que aconteceu quando o profeta estava desenhando ali as 7 eras da igreja, né? E a respectiva luz que estava incidindo por sobre cada uma delas. Ela diz assim: eu estava lá quando a luz apareceu na parede do fundo do tabernáculo na pregação das 7 eras da igreja. Eu estava sentado cerca de 5 fileiras de trás para frente, no mesmo lado onde a luz apareceu. 2 meninas que eu conhecia estavam sentadas ali perto e elas tinham contado algumas piadas que não eram uma coisa muito boa. E elas me disseram mais tarde de que quando aquela luz apareceu sobre as suas cabeças, acharam que iriam cair mortas.
À medida que a luz andava, mudava de forma, indicando as diferentes fases das eras da igreja, você podia sentir a presença do Senhor no edifício. Então nós temos aqui esse testemunho maravilhoso da irmã Beth, que estava lá quando esta luz, ao término, né, das 7 eras da igreja, quando ele estava desenhando ali cada uma das eras da igreja, com as suas respectivas luzes. E ali então essa coluna de fogo, essa luz apareceu na parede do fundo do tabernáculo. Então, irmãos queridos, amados amigos e ouvintes, isto que nós estamos vos transmitindo é o que Deus tem operado desta maneira tão sobrenatural, através desse ministério tão sobressalente que foi de William Marion Branham, e que muitos hoje simplesmente preferem ignorar, né? E não dar crédito a este mover sobrenatural de Deus para a hora, para esse tempo no qual nós estamos vivendo. Oxalá, de alguma forma, de alguma maneira, você pare um pouquinho para se inteirar acerca de quem foi o William Branham, a mensagem que ele nos trouxe. Prepara o coração dos filhos e filhas de Deus para sairmos qualquer hora dessa num grande rapto, num arrebatamento. Oxalá você tenha pelo menos a curiosidade, né, de se aprofundar neste assunto, né? Ela continua dizendo aqui: houve diversos momentos durante a minha adolescência em que os rapazes me convidavam para sair. Em várias ocasiões, o irmão Branham me dizia porque eu deveria ou não sair com eles. Poderia ser por causa do significado do nome do rapaz. Olha aí, moça, significado do nome do rapaz. Ou por determinado aspecto do caráter dele. Eu namorei um rapaz por algum tempo, e depois, quando terminamos o namoro, o irmão Branham me disse que foi uma coisa boa, porque se eu tivesse casado com ele, a minha vida teria sido um inferno aqui na terra. Portanto, a escolha que nós fazemos, isto vai refletir para o resto de nossas vidas, de nossos dias aqui por sobre a face da terra. Então nós devemos ser bem criteriosos quanto a essas coisas. Vocês jovens que ainda estão aí decidindo, né? Você moça, rapaz, vocês deveriam procurar se inteirar, né? Buscar mesmo a presença do Senhor para tomarem a decisão correta, porque em outras mensagens nós encontramos o próprio mensageiro nos dizendo que um mau casamento nós arruinamos as nossas vidas. Então você pode sim, num mau casamento, arruinar a sua vida. E nós sabemos que quando nós damos a palavra, diante do Senhor nós já estamos casados, e isto refletirá durante toda a nossa vida aqui por sobre a face da terra. Mas ele continuou dizendo para ela. Algum tempo depois, o irmão Branham veio à nossa casa um dia e disse: Beth, você vai conhecer um rapaz lá no oeste e eu vou estar sentado em sua sala de visitas um dia com ele, enquanto você estará na cozinha fritando alguns bifes para nós. E eu irei até a cozinha e lhe tocarei no ombro e direi: está vendo o quanto você está mais feliz com esse rapaz do que estaria com aquele outro? E isto foi há quase 40 anos, mas mesmo assim eu sempre tento guardar bife frescos no congelador. Essa Beth, né? Com toda certeza,
uma moça mesmo que acatou todos os ensinamentos, né, do nosso profeta, né? E tem mais aqui um outro ponto que ela nos relata aqui, que eu acho também muito sobressaliente, né? E eu quero transmitir para vocês também. Aconteceu no ensino médio, quando chegou o momento dela tirar a sua foto, né, de formatura. Então, olha como isso aqui é importante, né? E que Deus nos honra quando nós nos posicionamos com a sua palavra. Então, quando ela estava ali para tirar a foto para a sua formatura, então ela diz assim: eu me recusei a usar vestidos sem cobertura nos ombros que todas as outras moças usavam. Vestidos sem cobertura nos ombros. E isso era comum ali, todas as demais estavam usando. O fotógrafo reclamou que eu iria arruinar a formatura anual, porque a minha foto seria diferente de todas as outras. E quase todas da minha turma tiraram um sarro de mim por causa disso. Claro que isto me feriu, mas não me arrependi da atitude que eu tomei. Mais tarde, inscrevi-me em um concurso de costura e acabei passando em terceiro lugar em todo o estado de Kentucky. Pouco tempo depois, o irmão Brana ligou para a nossa casa e depois de falar com meu pai, ele pediu para falar comigo e ele disse: Beth, você se lembra daquela decisão que você tomou quando tiraram a sua foto de formatura anual? O Senhor te recompensou, permitindo-lhe passar no concurso de costura. Ele não se esquece de nada que você faz. Que coisa, né? Isso deixa a gente até religioso, né? Ele não se esquece de nada que você faz. Como eu sempre digo, né? Deus nunca fica devendo coisa alguma para nós. E sempre lembrando, somos nós é quem temos uma dívida impagável com Ele. Mas a mínima coisa que a gente faz, Ele está atento e lá na frente, sem sombra de dúvida alguma, Ele estará ali te esperando para te recompensar. Embora nós não façamos coisa alguma, esperando recompensa alguma da parte do Senhor. Porque tudo o que Ele faz é bom, é muito bom. Hoje eu tenho, olha aqui, e isso foi tão tremendo que refletiu por toda a sua vida. Hoje eu tenho um negócio de costura e creio que a razão porque eu sempre tenho uma ocupação é porque eu ainda estou colhendo os frutos da decisão que tomei há muitos anos. O Senhor é sempre fiel. Oh, glória! Aleluia, né? Deixa a gente até religioso, né? Muitas vezes Rebeca me convidou para viajar com ela a diversos lugares em todos os Estados Unidos para as convenções, né, que aconteciam, os encontros. E eu nunca dormia enquanto estávamos viajando. E eu reconhecia que era uma honra estar no carro com o irmão Brana e eu sempre pude sentir a presença do Senhor, aquele sentimento sereno, maravilhoso, sempre que eu estava com Ele. Havia uma atmosfera especial de Deus, do Espírito ali à sua volta. Um dia, quando o irmão Brana estava dirigindo, ele e eu estávamos conversando enquanto Billy Paul e Rebeca estavam dormindo. De repente, ele ficou quieto. Fora da janela, tudo o que eu podia ver era terra em ambos os lados. Ele tirou um pedaço de papel e um lápis do bolso e colocou o papel no assento próximo dele
e começou a escrever. Eu sabia que ele estava tendo uma visão, então eu não disse uma palavra. E quando terminou de escrever, o irmão Brana passou as mãos no rosto e em seguida ele me disse: eu vi algo. Tudo aconteceu em 30 segundos ou menos. Mas durante esse tempo, suas mãos não estavam no volante e ele não estava olhando para a estrada, mas o carro continuou em linha reta. Oh, glória! No domingo seguinte de manhã, ele explicou que o que ele tinha visto lhe deu o texto para a mensagem daquela manhã, que foi obra-prima. E esta mensagem é verdadeiramente uma verdadeira obra-prima de Deus. Eu viajei para a Califórnia com o irmão Brana, com Billy Paul e com Rebeca, por aqueles últimos cultos de dezembro, lá de 1965, quando ele já estava partindo, e lá eu conheci James Phillips, o moço do Oeste, no qual eu ia me casar. E eu fixei a atenção nele assim que ele entrou no banquete que estávamos participando, porque ele estava carregando uma Bíblia. E a maioria dos adolescentes que eu conhecia eram rebeldes e eles não carregavam Bíblias. Fomos apresentados e Rebeca, sentada ao meu lado, ficou batendo no meu joelho, rindo de mim. Acho que o meu rosto deve ter ficado vermelho. Mas depois do culto, ela comentou com o irmão Brana e com o irmão Billy Paul sobre ele e eles começaram a brincar comigo também. E eu disse: não sei por que vocês estão fazendo graça comigo, porque eu não vou voltar para a Califórnia novamente, a menos que o irmão Brana esteja comigo. Eu sei que ela não vai afundar enquanto ele estiver ali. O irmão Brana disse: obrigado, Beth. Então, ao invés de ir para a Califórnia, James veio para o Arizona e ele e eu nos casamos no ano de 1967 e nós nos mudamos para a Indiana em 1969 e ele foi o líder de cânticos aqui no Tabernáculo, em Jeffersonville, por muitos anos e ainda está pronto para liderar, quando necessário. Eu já estou aqui terminando e aproveitando aqui as últimas palavrinhas aqui, estou saltando algumas coisas, porque infelizmente não é possível, o tempo já não nos permite mais, mas ela diz assim: algo que sempre ficou na minha mente. É uma conversa que tivemos enquanto o irmão Brana, Billy Paul, a Rebeca e eu saímos do culto numa noite. Estávamos entrando no carro e eu estava chorando. E eu interroguei ao irmão Brana: eu não consigo entender por que todo mundo não pode ver isto, e às vezes nem eu consigo entender por que as pessoas não podem ver isto, não podem ver esta mensagem tão sobrenatural, vindicada por todos os sinais, prodígios e maravilhas, coluna de fogo, comprovado cientificamente. Mas, todavia, Billy Paul interveio. Vou responder: não seria bíblico se todo mundo pudesse ver a mensagem. E o irmão Brana disse: Billy, se você alguma vez disse uma coisa certa em sua vida, foi esta. Houve muitas vezes quando eu estava com o irmão Brana e ele sabia que eu tinha uma pergunta ou problema que estava me incomodando e ele respondia, mesmo sem eu ter dito uma palavra a ele. Em outras ocasiões, ele me incentivava a lhe perguntar qualquer coisa que estivesse em meu coração. Quantas vezes eu tenho desejado, nesses últimos 40 anos, poder ter esse privilégio oferecido a mim mais uma vez. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que todas as respostas que precisamos estão nas fitas, pois elas são o alimento espiritual que foi armazenado para nós. Precisamos ficar com as fitas. Precisamos ficar com aquilo que Deus nos deu através do seu profeta. Este é o alimento que nutre
a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os nutrientes para aquele glorioso dia do arrebatamento. Deus te abençoe, meus preciosos ouvintes, amigos, irmãos preciosos, que a graça do Senhor esteja fervilhando abundantemente em os vossos corações.